e eu trouxe como um tema roteiro para ser feliz. Então eu tirei do livro do Zé Carlos de Luca, é o livro Feliz, que eu recomendo. Agora mesmo presenteei um amigo que estava começando uma depressão, ele adorou e já passou adiante para outro que estava precisando dessa leitura, tá? Então, o texto da Cora Coralina está nesse livro, Feliz. Né? A Cora Coralina, ela desencarnou com 95 anos, escreveu o primeiro livro dela com 74 anos, e aí o Carlos Drummond de Andrade viu o trabalho dela e começou a divulgar, aí ela ficou famosa. O nome dela era Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. E vamos ver, então, o que ela nos disse. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita e alegria que contagia. E isso não é uma coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Né? Então a gente vai analisar sobre a ótica espírita. Quando ela começa a falar que a vida não é tão longa, nem curta, nem tão longa, para nós espíritas a gente sabe que está falando sobre reencarnação, né? Que é o nosso objetivo, aproveitar a reencarnação. A doutrina espírita mostra para nós que estamos aqui no planeta de provas e expiações por enquanto, para que a gente consiga, né, passo a passo, nos transformarmos. O nosso objetivo é chegar à angelitude, ou plenitude, como diz a Joana de Anjos, que é uma perfeição relativa. As pessoas às vezes falam assim, vamos ser perfeitos. Impossível, ninguém vai ser Deus. Então nós vamos ter uma perfeição relativa. Esse é o nosso objetivo de estarmos reencarnados. A gente aproveitar a oportunidade da reencarnação. O Haroldo Dutra disse que a gente deve ter já mais ou menos 300 reencarnações. E olha o pé que a gente ainda está. Assusta, né? 300 reencarnações ainda estamos engateando, mas nós estamos indo, né? Então a gente tem que lembrar, é isso aí, que a lei do progresso, ela realmente nos empurra para frente. Porque muitas pessoas pensam que veem assim, o mundo de uma forma um pouco negativa, né? As coisas que estão acontecendo, né? Coisas negativas. Gente, muita coisa boa está acontecendo. E a gente para pensar o seguinte, como que nós temos certeza de que a lei do progresso nos empurra? Não indo muito longe, entre aspas, a gente já foi do mundo, o quê? Primitivo. Estamos no mundo de provas e expiações, já caminho da regeneração. A humanidade está caminhando para frente. E outra coisa que a gente vê dessas pessoas que se lamentam de tanta negatividade que elas enxergam só sob esse prisma, a gente vai pensar assim, não vamos lá muito longe não. 30 anos atrás, quando é que a gente via a campanha do homem sair em prol do outro homem, pensando em dar agasalhos, alimento? Eu não me lembro. Quando a gente via as pessoas saírem, né, e lutarem pela natureza, preservação da natureza, não desmatar, né, não poluir, também não lembro. E outra coisa que é muito importante, que a gente vê agora, são a manifestação de pessoas lutando pelos animais, pela preservação dos animais, né? Nós que gostamos muito. Então, a gente vê que realmente o homem está preocupado em si, começar a se preocupar com os outros, né? E a gente vai pensar assim, quantas pessoas agora, neste momento, no mundo, milhões de pessoas estão praticando a caridade. Nós estamos praticando caridade. Por quê? Porque a gente veio aqui no centro espírita, que foi preparado com todo o amor para nós, foi limpo pela espiritualidade maior, pela a espiritualidade que trabalha na casa, né, tirando todos os miasmas, e nós estamos sendo recebidos por eles.
e nós estamos em troca de amor. Eles nos trazendo amor e nós com a participação de, vamos dizer assim, a participação que eu digo é estar efetivamente participando. Porque tem muita gente que você sabe que está te olhando assim, mas ela está em outro lugar, né? Quem é professor sabe disso. Botou o olho na pessoa, sabe se ela está prestando atenção ou não. Então ela sai da sintonia. Por que essa sintonia é importante? Para ajudar os desencarnados que estão aqui. Eu não sou vidente, mas muitos amigos, né, videntes já falaram que a casa está, né, repleta de desencarnados que vêm aqui para quê? Para aprender que nós, do mesmo jeito que nós estamos fazendo. E quando eles veem essa sintonia nossa, a gente estar preocupado em realmente aprender, isso os ajuda. Porque às vezes eles vão ter a mesma informação de um espírito superior, mas eles acham que o espírito superior quer enganar. Então, vou acreditar naquela ali, está mais ou menos no meu nível, vou acreditar no que ela está falando, e a gente, então, dá a nossa participação para eles. Além de que, às vezes, eles são trazidos aqui para acordarem que já não pertence mais ao mundo dos desencarnados. Dos encarnados, desculpe. E essa participação nossa é tão importante que muitas vezes a espiritualidade ela grava determinados estudos para passar lá nas colônias espirituais, no umbral, onde seja, onde há necessidade de se escutar aquele assunto. Às vezes são gravados diretamente e já passa. Então, a responsabilidade de quem vai estudar é muito grande, né? Temos que estudar muito para saber, né, como passar a mensagem e prestar muita atenção para não cometer tantos erros. Então, a gente vai vendo que no centro espírita, tudo isso acontece, além de que, por exemplo, a Jéssica hoje está positivamente, né? Está com uma energia muito positiva, e vou citar você, Rodrigo, aí Jesus ele está meio murchinho. O que a espiritualidade pode fazer? Pegar a energia dela e ajudá-lo ali. Para qualquer um de nós. Tudo isso está acontecendo aqui agora. Aí, o que está acontecendo agora nas casas espíritas? Nas casas que eu tenho ido falar. Está diminuindo o número de pessoas. As pessoas, os dirigentes estão reclamando. Por quê? Porque o pessoal assiste no YouTube. Para que eu vou no centro espírita se eu assisto no YouTube? Eu também assisto, ó. Quando eu vou falar lá na Rádio do Pedrosa, que lá em Benfica, eu ligo o YouTube, né? Boto no YouTube uma palestra, seja do Haroldo, do Divaldo, lá quem seja, vou escutando. Estou cozinhando? Estou escutando, mas eu vou no centro espírita. Não vou só para fazer palestra, eu vou para assistir também. Porque isso que acontece aqui, quando você está na sua casa, realmente, você vai ter a ajuda dos amigos espirituais. Tanto é que o André diz, você está lendo uma obra do André Luiz, a falange do André Luiz está ali perto de você. Você está lendo João de Anjos, acontece a mesma coisa. Mas não pode se comparar ao que está acontecendo aqui agora. Né? Então aqui é pura caridade, a caridade está sendo feita a todo momento. E a gente tem que entender o seguinte, a nossa participação na nossa reencarnação, ela é muito importante, essa busca do crescimento espiritual, né? E a gente não pode deixar, não podemos esquecer que Jesus disse que nós somos centelhas divinas. Então, nós somos divinos, nós somos filhos de Deus. E temos, então, importância, e temos que dar importância a isso, aproveitar a nossa reencarnação para nos modificar, né? Porque o objetivo, então, da nossa reencarnação é o crescimento espiritual. É claro que a gente vai ter, né, através do nosso trabalho, a gente pode ter conforto. Claro, estamos trabalhando, mas a gente não pode focar em ter. Nós temos que focar em ser. Esse é o nosso objetivo. Buscar, a todo momento que a gente vai falando durante a palestra, as oportunidades do refazimento, né? As oportunidades que nós temos na reencarnação. Então, nós temos uma meta de vida. Eu vou ler aqui a fala do José Saramago, para a gente ver o que é o pensamento de uma pessoa materialista. Nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida.
Nossa, a maior tragédia, eu não sabia o que fazer com a vida. Essa é a visão do materialista. Onde eu vou, o que eu estou fazendo? Está perdido. Vive um dia a dia sem sentido. Mas nós espíritas sabemos que nós estamos aqui para um objetivo que é o nosso crescimento espiritual. E para isso nós temos o caminho que Jesus traçou para nós. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem quiser o Pai será através de mim. Então nós temos como buscar essa transformação, que é a reforma íntima, né? Então nós vamos buscar dentro desse caminho, né, a oportunidade do refazimento. Então, quando a gente tem essa responsabilidade do refazimento, a gente pode pegar uma dica da Joana de Ângeles, que ela diz assim: quando você quer realmente se modificar, você tem que fazer uma difícil viagem, com muita humildade, ao interior de você, e sem se espantar. Porque nós vamos detectar o que ainda não somos. Então, como que a gente vai detectar aquilo que ainda não somos se eu não souber o que eu tenho que ser? Se eu não souber o caminho? E eu vou, então, sabendo o caminho, eu faço uma viagem interior de mim e descubro: não sei perdoar. Não sei perdoar, e então o que me acontece? Né? A oportunidade do refazimento. Então, se eu não sei, vou passar a me esforçar a fazer, porque eu tenho que aproveitar a reencarnação, né? E aí as pessoas falam: mas é difícil a gente se modificar. A gente se modifica assim quando quer. É difícil, é um trabalho de formiguinha, mas a gente sabe, porque outras coisas a gente consegue se transformar. Então, a gente busca no nosso dia a dia essa transformação. Aí a gente pega uma dica com quem? Santo Agostinho. O que Santo Agostinho fazia diariamente? Retrospectiva do dia. Hoje eu fiz isso e isso de bom. Vou repetir. Isso que eu fiz de ruim, vou me modificar. É uma coisa constante nossa, buscar essa transformação. Entender que a gente precisa se modificar. Uma vez eu vi uma palestra da Wanda, deve ter uns 10 anos ali do Bezerra. Ela fez a palestra que me ajudou. No seguinte sentido. A palestra dela falou assim: pedir a Deus. Ele disse não. E uma das coisas que ela trabalhou foi a paciência. Ela disse assim: pedir a Deus paciência. Ele disse não. Vou te dar tribulações. Tá bom, Zé? Bom. Vou te dar tribulações. Claro, eu estou falando para Deus: não tenho paciência. Então, toma tribulações para você aprender. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: estamos num planeta de provas e expiações e, graças a Deus, a maioria de nós está na prova. O que quer dizer isso? Você, quando vai reencarnar, tem a ajuda dos amigos espirituais para fazer uma programação. E você pode dar ênfase naquela próxima reencarnação, alguma coisa que você queira de imediato aprender. Quero deixar de ser egoísta. Virão várias situações para você aprender a deixar de ser egoísta. Quando você aprendeu, não precisa mais passar na prova. Voltando a Amanda. Pedi paciência e disse não, vou te dar tribulações. Então eu falei para ela, na época, né? Eu falei para ela: você me ajudou a me modificar em relação à paciência. Porque muitas vezes eu chegava em casa, vamos dizer, eu tenho que procurar o papel, sei que está na gaveta, toca procurar. Mexe uma vez em tudo, nada. Na segunda, daqui a pouco eu já estava, né, naquela: Deus, me dê paciência. E realmente falava. Agora, por sua causa, não vou falar mais não. Quando eu começo a falar Deus, me dê engulo e falo misericórdia. Porque eu não quero ficar passando pela aprovação da paciência. Isso é um exemplo que eu dei para tudo. Então, se você não aprende, virão as tribulações para você aprender. Isso que nós estamos fazendo. Então, Santo Agostinho deu a dica para a gente conseguir tentar se modificar nessa análise diária. Não consegui isso, mas amanhã eu vou conseguir. O que é bom, eu continuo. Agora, para a gente conseguir isso também, a gente tem que lembrar do esforço que a gente tem que fazer, porque não é fácil, né? E que a gente sabe
que, por exemplo, o Emmanuel ele nos deu um conselho. Para a gente conseguir se modificar, a gente tem que procurar ser bom. Se eu for uma pessoa boa, minhas palavras, meus pensamentos e minhas atitudes são boas. Se eu não sou uma pessoa tão boa assim, nem minhas palavras, nem meus pensamentos e ações serão tão boas. Mas eu vou procurar mudar. Não posso dizer, não vou conseguir. Porque senão, eu vou passar pela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Então, a sua reencarnação foi para o espaço, você não vai aproveitar, né? Então, a gente tem que lembrar, é essa oportunidade que a gente tem. E a gente tem que lembrar também, que para nós, atualmente, é mais fácil saber o caminho. A doutrina espírita está aí trazendo para nós o caminho. Ela mostra para nós que nós somos imortais, né? Então, a doutrina espírita, ela é o consolador prometido por Jesus, é o que a gente vai analisar agora. Ele disse que aquele momento que ele veio ao planeta, ele não podia falar tudo, que o homem não teria entendimento. Mais tarde, o Consolador traria o seu caminho, mas bem explicado. Então a doutrina traz para nós. Somos imortais. Gente, como é importante a gente saber isso. Infelizmente, acho que uns 6 meses atrás, eu soube de 2 espíritas, trabalhadores de casa espírita, atuantes, estudavam bastante a doutrina de se suicidar. Olha o comprometimento. Então, nós não estamos isentos de nada. Orar e vigiar o que cabe para nós. Saber o caminho e vigiar. Orar para estar em contato com Deus, com a espiritualidade maior e vigiar. Ninguém está isento de nada. Então, a doutrina espírita mostra para nós que somos imortais. Agora, o que ela na realidade nos consola? Quando ela mostra que a gente está sob a lei da reencarnação. Que há momentos na nossa vida que a gente diz, não entendo o que eu estou passando, porque eu não fiz nada para isso acontecer. Se eu sou espírita, primeira coisa, eu não vou fazer a pergunta para Deus, por que eu estou acontecendo isso comigo? Porque eu não estou mostrando que não tenho fé. Porque Deus é só amor, só me dá a possibilidade de crescer com as dificuldades. Primeira coisa. E segunda coisa, se eu não vejo um motivo, sendo espírita, eu sei que eu talvez esteja resgatando algo da outra reencarnação. Aí a resignação é fácil. Estou passando por um processo de aprendizado porque Deus me ama. Não há erro e não há castigo. Então eu vou conseguir ser feliz, sim, naquela tribulação que eu estou passando, porque eu vou ter a oportunidade de me modificar. Eu tenho que ter inteligência, né, de buscar essa mudança. Então, a doutrina mostra para nós a questão sobre a lei da reencarnação. E, além disso, ela traz para nós as ferramentas para a gente conseguir se modificar. Ela mostra a importância do perdão, do amor, da paciência, da indulgência, da compaixão. Não posso ser egoísta, não posso ser orgulhoso. Se a gente parar para pensar um dia ou menos horas na nossa casa, se a gente quiser harmonia, nós vamos usar disso tudo aí. Né? Ninguém vai chegar e impor para o outro a sua opinião, né? No caso, né, é a pessoa egoísta, quero tudo do meu jeito. Orgulhoso, porque ele vai se magoar com alguma coisa que falem. Então eu vou ter paciência. Às vezes a gente tem muita paciência para que nosso lar, não é o meu caso, mas que eu só vivo Cainá. Aí não é o caso, mas tem lugares que precisa de muita paciência, muita indulgência, muita compaixão. E se você tem esse entendimento, você vai ter que procurar agir dentro desses parâmetros, porque você sabe que você tem que caminhar neste caminho. Você vai errar aqui, vai errar ali, claro, somos muito imperfeitos ainda, mas com a noção clara do que temos que fazer, que a doutrina espírita nos dá, a gente tem condições de começar a se modificar, né? Então a gente tem que lembrar que a oportunidade está sendo dada agora, né? Então, na nossa jornada espiritual, a gente muitas vezes esquece do seguinte:
que nós realmente somos. E Jesus deixou bem claro que somos dotados de 3 grandes atributos. Sois deuses, está em João. Sois a luz do mundo, está em Mateus. Sois o sal da terra, está em Mateus. Mas muitas vezes a gente não acredita nessa verdade, né? Ou por falta de fé, ou por falta de entendimento, a gente deixa de entender a nossa oportunidade de crescimento espiritual, que na realidade somos, como Jesus disse, somos divinos, somos filhos de Deus, né? No livro ainda, desse livro Feliz, do De Luca, ele fez uma reflexão que achei interessante. A essência de cada ser vivo está o amor em que Deus nos criou. Aliás, Deus é o amor dentro de nós. Nós não reencarnamos para procurar Deus aqui e acolá. Nós reencarnamos para encontrar Deus aqui. Ele está aqui, né? Então, quando amamos e somos amados, nossa essência divina brilha e nos tornamos pessoas melhores. É o De Luca falando. Somos felizes. A vida fica leve, sorrimos mais, desculpamos mais facilmente, somos mais generosos, prestativos, compreensivos, demonstramos boa vontade para com as pessoas. Temos mais vigor físico, entusiasmo, paixão pelas nossas atividades e até ficamos mais bonitos e saudáveis, segundo ele, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando, na realidade, a gente deixa de entender isso, né? A nossa proximidade com Deus, quando a gente se afasta da luz ou se afasta de Deus, estamos nos problemas de toda ordem, principalmente, às vezes, doenças. Porque nós nos afastamos de Deus. Porque a essência da nossa vida é amor. Jesus deixou bem claro: amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu amo a Deus, hein? Se a gente for parar para pensar, perguntar, todo mundo vai dizer que ama a Deus. Até que ponto? Até que ponto que você tem entendimento de que você vai cobrar de Deus o que está lhe acontecendo, ou que você não vai enxergar que todos que estão à sua volta são seus irmãos? Como é que a gente vai amar a Deus se não ama o próximo, se não ama aquele que está ao seu lado? João Evangelista disse: como você vai amar a Deus se você não vê, se você não tem capacidade de amar o irmão que você vê? É isso que nós temos que entender, né? Que nós estamos aqui justamente para amar, nos amar. O dia que o homem tivesse entendimento e realmente se amar de verdade, nós estaríamos amando a Deus. Aí tem muitas pessoas que acham, né, que seu irmão é só aquele núcleo familiar. Então se desdobra para aquele núcleo consanguíneo. Mas o núcleo consanguíneo nosso, ele existe para a gente treinar tudo isso que temos que fazer ao próximo, para um dia a gente sair para fora dos muros da nossa casa e fazer com toda a humanidade, que são nossos irmãos. Então, tem gente que fala assim: tem gente morrendo do outro lado do mundo, mas não me interessa porque não é da minha família. É seu irmão. Posso ir lá? Não. Mas eu posso fazer uma coisa preciosa chamada oração. Tiago deixou a boa atenção para nós. Orai um pelos outros. É o que a gente tem que fazer muito. Orar pelas pessoas que estão à nossa volta, orar pelos inimigos, orar pelas pessoas que estão em dificuldade. A oração chega. Chega, a nossa vibração de amor chega. Que vai dar um resultado qualquer. Não vai resolver, mas resolve muito através da nossa vibração de amor, né? Então a gente lembra: amar ao próximo como a si mesmo. Como a gente vai amar o próximo se não se ama? Então, De Luca, também nesse livro, ele diz assim, ó: amar ao próximo faz bem, né? Mas para a gente amar o próximo, esse amor precisa passar por nós. E ele pergunta: o que é se amar? Ele vai dar umas dicas. Amar a si mesmo é se aceitar sem se acomodar às suas imperfeições. Tem uma recomendação do instrutor Druso, lá do Ação e Reação, onde o André Luiz, através do lápis do Chico, diz: precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou renovamos-lo todos os dias. O que é isso? Reforma íntima, que a gente precisa fazer. Outra dica dele é admirar-se sem se achar a melhor pessoa do mundo.
É confiar em você mesmo quando você pode falhar. É cuidar de você para estar em condições de cuidar do outro. Isso aqui tem numa palestra aí do Haroldo, ele exemplificou muito bem isso aí. Você está no avião, começa a turbulência, cai aquela máscara. O que você tem que fazer? Primeiro em você, para depois você ajudar o outro. Né? Então, outra dica dele é dar-se um voto de confiança quando o mundo condena. É expulsar da mente pensamentos negativos e também emoções danosas para o coração. Então, a gente entende que realmente para fazer a caridade, ela está a nossa possibilidade de ajudar as pessoas, né? Então, nós vamos, pouco a pouco, né, ajudando as pessoas, porque esse é o nosso objetivo, amar, né? Então, como você vai fazer essa caridade? O Emmanuel disse muito certo. É para a gente fazer a caridade, é para ser feita aqui, agora, hoje, sempre, incondicionalmente. Eu não posso julgar que aquela pessoa que está à minha frente, eu vou ajudar ou não. Ah, não merece. Quem sou eu para julgar? E tem uma coisa também que o Manuel uma vez falou, às vezes você vê uma pessoa estranha e aí você não ajuda. Aí desencarna os dois. Quando chega lá na espiritualidade, você vê, foi meu pai, deixei eu de ter a oportunidade de ajudar, né? A gente tem que sempre ajudar desinteressadamente. Então, só para a gente ver um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo. Tá com uma amiga no carro, agora no sinal, né, tem uma opção de pessoas pedindo. O rapaz bateu no meu carro, na minha janela, eu dei um trocadinho para ele. Minha amiga fez assim: ih, você tá dando a esmola para esse aí? Olha lá, tênis novo e blusa nova. Eu falei, o que eu vou falar? Quer dizer, eu falei para ela, olha, eu não sei se há 5 minutos atrás o tênis dele estava rasgado, a roupa também, ele ganhou agora. E taxar as pessoas de vagabundo na crise que a gente está passando também não cabe, porque às vezes a pessoa está procurando emprego. Eu faço assim, se meu coração pedir, eu dou. Senão, eu também não vou omitir nenhum comentário. Então, para a gente, falando sobre as oportunidades da caridade, nesse livro aqui, ó, do Zé Carlos de Lucas, ele traz para nós a colocação da Maria Dolores, que diz assim, ó: depois da morte que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicam-nos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasta em vão. Maria Dolores. Então ela está chamando atenção, assim, perda de tempo de fazer o bem, perda de tempo de se transformar. Nós precisamos aproveitar a nossa reencarnação. Então, o que a gente vai fazer também, além de estar assim propício a ir ao encontro do outro? Nos vigiar. O que a gente lê? O que a gente fala? Né? O que a gente vê na televisão? Tem um amigo, que eu não posso falar o nome, uma vez estava na casa dele, porque eu não vejo televisão há séculos, minha televisão é só para visita. E novela muito menos. Mas eu estava na casa dele, e aquela novela que deve ter 1 ano e pouco, né? Estava em moda, e eu vi uma cena lá, o tal do coronel estava sendo mandado pelo genro. E aí eu falei, ué, não era aquele coronel aí que era o manda-chuva? Como é que ele está sendo mandado pelo genro? Aí um espírita virou e falou assim, se Deus quiser, o coronel vai matá-lo. Falei, o quê? Repete, mas eu gozei muita cara dele. Repete que eu não estou escutando o que o espírita falou. Aí, tá vendo? O senhor fica vendo essas coisas aí, o senhor vai no embalo. Então você vê uma coisa negativa, porque, por exemplo, tá vendo no cinema. Aí o cara é um mocinho, aquele galã. Mas ele é do mal, mas você está torcendo porque ele é o galã. Você vai entrar na sintonia. Então, o que a gente vai falar? Falar dos outros? Isso tem um peso muito grande, maledicência, fofoca. Vai ler no Evangelho para ver o peso que a espiritualidade dá para isso. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade justamente para que a gente se modifique. Ir ao encontro do outro, fazer aquilo que você pode fazer de bom. E o que você vai também fazer em relação a você, se policiar.
para aproveitar a reencarnação, né? Então, todo o tempo que a gente possa fazer, vamos ao encontro do outro, mas ao mesmo tempo nos transformando, porque a gente perdeu tempo com discussão, com ódio, com intriga. A gente não vai levar nada disso, nós vamos ter que realmente nos transformar. E lembrar, né, que tem muita gente aí que está só, diz que tem um vazio existencial e não sai do seu casulo. Ele se sente solitário. Então o que ele pode fazer? Vai no encontro do outro, que ele deixa de ser solitário para ser solidário, né? Ajudar as pessoas. Então a gente tem que entender o seguinte: muitas pessoas não são tocadas pelo amor porque elas também não tocam. Elas vivem olhando para o seu umbigo e esquecem das pessoas que estão à nossa volta. E Jesus deixou muito claro: a maior felicidade em dar do que receber. E Francisco de Assis disse: é dando que se recebe. Então tem uma colocação da Joana que mostra para nós a nossa atitude como deve ser. Quem se dedica a enxugar as lágrimas do próximo não tem tempo para chorar. Isso é uma grande lição para nós, né? Então nós temos que buscar realmente o outro. Na leitura aqui foi o que o Renato leu? Os amigos levaram um cego. E Jesus, né, falou, chamou a atenção dessa importância da fé dos amigos. Então nós vamos falar agora justamente dessa essa oportunidade que a gente tem no convívio com as pessoas, porque somos seres gregários. A Joana de Anjos deixou claro: somos seres gregários. E nós temos certeza disso. Porque se eu pegar uma criança aqui, não der água e não der alimento, ela perece, ela não sobrevive. Agora, se a gente às vezes pega um cachorrinho, ele se desgruda da mãe e sobrevive pelo instinto. O homem necessita do outro. Nós nos precisamos, né? Então, tem ainda nesse livro aqui, Na Luz da Vitória, do De Luca, uma colocação do André e depois do Pierro Ferrucci e também do próprio De Luca. Ele diz assim: André Luiz, um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. E o Pierro Ferrucci, que é um filósofo italiano, disse o seguinte: em matéria de convivência, estamos em pleno processo de esfriamento global. Comunicamos-nos de forma cada vez mais impessoal e apressada, e a temperatura das relações interpessoais é cada vez mais baixa. Valores como lucratividade e eficiência são priorizados, em detrimento do calor humano. O Pierre Ferrucci disse que é a idade do gelo. E o De Luca fala o seguinte: a impressão que se tem é de que estamos nos tornando cada vez mais frios, indiferentes, competitivos, ríspidos, intolerantes e cegos para o outro. Nossos relacionamentos estão empobrecendo e pagamos um alto preço por isso. Pesquisas diversas apontam que cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros é um fator importante para a saúde física e mental e um bom aliado da longevidade. Desenvolver uma competência emocional para aprender a conviver bem com as pessoas é uma das tarefas mais importantes da nossa vida, pois a felicidade está mais associada aos nossos relacionamentos do que propriamente aos nossos bens materiais. Vai chegar um momento na nossa vida que nenhum sucesso profissional financeiro vai suplantar a estarmos fracassados nos nossos relacionamentos. Então, como eu sou da longevidade, né, já estou mais para lá do que para cá, né, da terceira idade para a quarta, então, eu dou importância para isso, dos relacionamentos. Porque eu também fui criada assim, embora eu nasci aqui, mas vivi minha vida toda no Rio. Mas meus pais eram daquele tempo, como aqui dizia aqui, do compadre e comadre se visitar. Então a gente visitava amigos, visitava parentes e vice-versa, a gente se via. Então eu e a Ainá temos o hábito, a Ainá, minha irmã, temos esse hábito
estamos, né? De vez em quando, não tem com meu amigo, de vez em quando a gente telefona, oh, vamos comer um gilozinho, vamos tomar o caldo. Todo mundo novinho que nem eu. Aí teve uma coisa que aconteceu ano passado, a minha filha tá mudando para Belém, fui lá, fiquei uns dias no Rio, e porque eu não fiquei com elas, não as vi naquele período, a Iná foi fazer palestra no Amor e Luz, lá em Nova Era, eu peguei, fiz um bolo, telefone pessoal, ó, tô aqui já em Juiz de Fora. A Iná vai fazer a palestra lá em Nova Era, 9h30 tô chegando aí em Manuel Honório, que tal um bolo com café? O pessoal topou. Peguei, fomos lá, meia-noite e meia, trouxe de volta. E a gente faz isso. A gente, por exemplo, ano passado, tinha uma amiga que separou do marido. Você conversar por telefone é uma coisa, mas olho no olho é outra. Então a Iná estava de férias, fomos lá, 2h30 para almoçar com ela, 1 hora. E voltamos. Fez bem para ela? Fez, mas fez mais pra gente. Esse ano a gente foi lá de novo com as amigas. Aí o patrão dela deu 1h30, né? Aí a gente conversou, porque ainda precisa. Então a gente precisa fazer isso, né? Você conhece o seu Gilberto, né? Que era do Venâncio Café. Ele teve um AVC, ele dirigiu o Venâncio Café durante 20 anos. E aí ele foi, aliás, desde o momento que ele teve esse AVC, a gente vai sempre lá. Daqui a pouco eu vou lá. A Iná foi fazer palestra no Paz e Luz, mandou um abraço para todo mundo. E ela vai já, de lá, ela vai direto lá. Quase todo dia a gente vai lá. Os filhos vão lá, mas eles nos adotaram, somos especiais. Porque a gente vai lá sempre, conversa, brinca. Então, ele apelidou a Iná de Caboclo Tirateima. Por quê? A Iná pega o celular, ele faz a pesquisa aí pra mim. No outro dia, quero ver a Eva Vilma nova. Aí a Iná foi lá, mostrou. Ah, fulano morreu quando? E quando que ganha isso? Então, aquele papo vai deixando ele alegre. Então, ela fica assim, tá vendo? Ela tem mais 2 anos que ele. Ele tem 80, ela 82. Tá numa cadeira de rodas, fica o tempo inteiro deitado. Aí, ela fica assim, tá vendo? Ele estava tão tristinho, vocês vieram como ele está alegre. Aí, na hora que a gente vai embora, amanhã tem palestra? Não, a gente vem, pode deixar. E aí, olha o nosso comprometimento. A minha vizinha do lado, sabendo que eu vou no seu Gilberto sempre, ela começou, né, a falar que estava muito triste final de semana, porque os filhos moram longe. Aí, vez ou outra, eles vêm. Então, ela não tem a empregada, fica sem com quem conversar. Aí, eu falei, eu vou ter que fazer, tem que abrir um espaço aí, porque eu tenho que fazer, porque senão você se torna hipócrita. Você está vendo que tem a necessidade ali, a pessoa te pediu e você não vai fazer? Eu já fui lá na semana passada, amanhã eu vou. Não, sábado, só vou sábado e domingo. Agora, o que é interessante? Vocês não me conheceriam lá. Eu entro lá, não fico muda, né? Eu falo uma palavrinha aqui ou outra. E eu fico rindo de mim, falei, nossa, estou conseguindo ficar calada, que eu falo muito. E aí eu dou uma partezinha, outra aqui, e saí de lá feliz. Eu escrevi um livro, aí ela assim, eu estou agora com problema de vista. Você podia vir todas as vezes e ler um continho para mim? Eu falei, não, pode deixar, que eu não vou deixar de vir aqui. E vou, só se ela chegar, hoje não dá. Mas sábado ou domingo eu me comprometi a fazer isso. Então, nós temos que lembrar, né, que nós temos que participar das vidas das pessoas. E não é nada difícil. A gente já vai comentar isso aqui à frente, né? Então, a gente tem que lembrar que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. E tem uma colocação interessante aqui, de um abade alemão. Ele é o maior representante da ordem dos beneditinos do mundo. Notker Wolf. Olha o que ele falou. Que amar ao próximo é, às vezes, um simples interesse pelas pessoas que facilmente deixamos de perceber. Aquelas que estão à nossa volta. Então, a gente vê assim, algumas pessoas, às vezes, saem da sua casa para ir no asilo e seu idoso ficou lá. Você só dá, oi mãe, oi pai, e está lá jogado num canto, e você vai fazer a caridade para outro canto. A caridade começa em casa, irmãos, deixou bem claro para nós. Eu estou lembrando agora, deve ter uns 10 anos também, que eu não me lembro mais, quando o seu Marocco desencarnou.
Era o dia dele, quarta-feira eu fui fazer palestra lá, e ele estava vindo daquele período que ele teve doente. E aí, antes da palestra, ele falou pro pessoal, a casa estava cheia, ele falou assim, olha, este período que eu estive em casa, eu fiquei pensando muito na minha vida. E eu cheguei à conclusão de que errei muito. Porque quando meus filhos eram pequenos, o sábado e o domingo que eu poderia conviver com eles, eu fui levar a doutrina espírita para tudo que foi lugar em Minas Gerais. Deixei de conviver com os meus filhos. Isso para mim é uma lição muito grande. Então você saber que a sua responsabilidade começa na sua casa. Não adianta você querer sair, fazer e acontecer e a sua casa ser desfalcada do seu amor, da sua atenção. Primeiro é a nossa casa. Porque é lá que você vai exercitar para fazer lá fora. Então, é muito importante a gente parar e pensar nisso, né? A gente não pode deixar de ter esse entendimento, buscar aqueles que, às vezes, passam desapercebidos por nós. Essa reflexão é muito importante nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente, às vezes, vê pessoas que se suicidaram na sua família. Que chega e fala assim, não notei que ele estava desesperado, ou ela, não notei nada de diferente. Você olhou para aquele parente? Você prestou atenção nele? Porque quando as pessoas chegam a um ponto de desespero, da busca do suicídio, o olhar não é o mesmo. O comportamento não é o mesmo. Então, se vê uma pessoa alegre, ela começa a murchar, tem problema ali. E a depressão, que muita gente acha que é frescura, é doença, você pode fazer a diferença. Pode ir lá sacudir a pessoa, sair com ela, ir conversar, levar ela, às vezes, para um trabalho assistencial. Mas as pessoas, às vezes, só se preocupam com o seu umbigo. Tem uma amiga, que mora aqui perto, o filho dela deve ter quase 40 anos. Ele fala que, às vezes, eles chamam os amigos para sair, mas os amigos não querem, não, porque eles querem ir para casa, para mexer no computador, para ficar vendo WhatsApp. E se sair, é um desastre que a gente vê, né? Você vai, às vezes, numa reunião de amigos, quem está olhando para quem? Tá todo mundo assim. Ó, quando começou esse negócio de Zap, achou o Zap. Eu estava junto com um grande número de pessoas. Mas tinha um casal que eu fiquei observando. Tá, os dois namorados. Não via nenhum olhar para o outro, mas eu tinha intimidade, né? Passei para lá, depois passei para cá e parei assim, todo de olho. Aí eu falei, não acredito. Vocês estão namorando pelo WhatsApp. E um não olha para a cara do outro, gente. Aí eles começaram a rir. Isso não pode. É isso que está falando aqui dos relacionamentos, dessa frieza, de as pessoas não se procurarem. Você vai ao encontro de amiga para conversar, olhar olho no olho. E na medida em que você presta atenção nas pessoas que estão à sua volta, você faz a sua parte. Porque às vezes um abraço, um sorriso, qualquer atitude sua em relação ao outro vai tirar aquela pessoa daquele marasmo. Faz parte, né, temos que lembrar, né, da nossa possibilidade de ir ao encontro do outro. E sobre suicídio, fui fazer palestra num centro, um mês retrasado, e aí um dos dirigentes lá falou que na AME eles estavam comentando que tem 5 suicídios em Juiz de Fora por dia. E o Haroldo Dutra, ele disse que a cada 4 segundos no mundo alguém se suicida. E está um número muito grande de crianças. Então, as crianças, né, nós estávamos até comentando aqui, né, como é importante você levar o seu filho ao encontro de Deus, seja a religião que for. Precisa. O Chico chamava atenção, você não pode deixar seu filho sem uma religião. Depois ele escolhe a sua, você tem que levá-lo ao encontro de Deus.
mostrar para ela. Eu vi ontem, eu fiquei tão feliz, estava comentando com ela. Eu tenho um sobrinho que está com um filhinho de 9 anos, ele foi criado numa família espírita, com culto no lar, e ele se tornou adulto e disse, sou ateu. Mas graças a Deus ele leva o menino dele bem educado, mas é ateu. O outro, que é da Marinha, a garotinha de menos de 3 anos, rezando o Pai Nosso. Então a gente precisa levar nossos filhos ao encontro de Deus, precisamos disso. Então, o Haroldo, ele falou numa palestra lá que ele ficou muito preocupado de saber, curioso, né, para saber por que a Joana de Ângeles fez aquele tratado psicológico e foi encontrar respostas nas obras póstumas. Porque lá nas obras póstumas, porque a gente, antes de falar o que está nas obras póstumas, a gente imaginava que na transição iam acontecer tsunamis, vulcões. E lá o Kardec, na obras póstumas, fala suicídio e loucura. E suicídio de muitas crianças. Já está lá nas obras póstumas. Então ele entendeu o que a Joana veio preparando para nós. E é interessante, sabe o que é? A espiritualidade, ela tem preocupação com a gente. Livrinhos como esse foram escritos na década de 70 e 80, sabe por quê? Porque o homem, nessa agitação que a gente está, se corre, não ia ter paciência para ler um livrão. Eles escreveram livrinhos. A gente pega, como ele viu, ó, não levou nem um minutinho, ele leu uma mensagem grandiosa aqui, com muito ensinamento. Aí a pessoa vai, tem paciência de ler. A preocupação da espiritualidade, a gente nunca está só. Né? Então é isso que a gente tem que entender, da nossa participação. Né? E a gente tem que entender que nós precisamos ter atitudes de simpatia, delicadeza, doçura, gentileza, afabilidade, brandura e perdão com as pessoas. Francisco de Assis deixou claro que a delicadeza é irmã da caridade, pois ela apaga o ódio e incentiva o amor. A delicadeza é irmã da caridade, pois ela apaga o ódio e incentiva o amor. Tá na moda, né? Gentileza gera gentileza. Eu conheci o Gentileza lá no Rio, quando eu ia à praia os domingos, que ia passar por ali na Praça 15, estava lá o Gentileza. É importante a gente ver, as pessoas às vezes são estranhas. A gente não deve julgar ninguém, mas é um fato que eu vou contar. Eu morava no Rio, quando eu mudei para cá, para um prédio, eu entrava no elevador, sempre dei bom dia, tinha uma pessoa que fazia assim, ó, já olhava para o teto, aí ele encostava assim, e outras pessoas faziam assim. Aí a gente repara, vê, tem gente que faz isso, mora no mesmo prédio, olha para o teto para não dar bom dia, né? Tem muita gente assim. Então, aconteceu comigo uma coisa muito interessante, há muitos anos atrás. Eu entrei num ônibus, como de costume, a qualquer lugar que eu vou, eu cumprimento as pessoas, né? Aí eu cumprimentei o trocador. Paguei. Mas ele gritou tanto que eu levei até um susto. Meu Deus do céu! Trabalho há 20 anos, fiz um teatro. Nessa empresa nunca ninguém me deu um bom dia. Aí todo mundo olhando para mim. Aí ele assim, Deus te abençoe, a senhora vai ser abençoada. Nunca deram um bom dia para ele. As pessoas não se olham, não se cumprimentam. Gente, a gente tem que olhar para os nossos lados. Não é para tomar conta da pessoa. Ela fala, ih, tá roupa nova, a roupa tá assim. Não é isso. Olhar para os sentimentos da pessoa. Vê o que eu posso fazer. Tá triste? Um abraço, um sorriso, faz a cosquinha, faz qualquer coisa. Sacode aquela pessoa. Você pode fazer. Né? Então, tem uma historinha que eu escutei, mas essa história eu já conhecia. É de um homem que ele era dono de um frigorífico. Estava todo mundo lá dentro do frigorífico, saiu todo mundo, bateu na porta. Aí ele falou, tô morto. Sexta-feira de noite, quem vai me abrir aqui, né? E aí ele já foi, como diz o outro, encomendando a alma ali. Aí dali a 10 minutos abriram a porta. Ele quase que desmaiou. Era o zelador. Como é que você sabe que eu estava aqui? Ah, doutor, é simples. O senhor chega aqui, me dá bom dia, conversa comigo. Quando o senhor vai embora, o senhor me dá boa noite, conversa comigo. Todo mundo foi embora. Deu 10 minutos, o senhor não apareceu, está complicado. Vou buscar ele.
Gentileza gera gentileza. E a gente tem que lembrar o seguinte, que naquela parábola do mordomo infiel, Jesus falou uma coisa muito importante para nós. Granjeai amigos. Como que é isso? Vou pegar a Madalena. A Madalena às vezes está com problema sério para resolver. Eu desinteressadamente vou ajudá-la. Pode ser até problema de vidas passadas. Está com problema, já vou ajudá-la. O que acontece comigo? Também estou resgatando, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E é assim que funciona. Então o André Luiz disse que, na medida em que eu vou ao encontro dela, os amigos espirituais dela, é como se eles falassem assim, toma nota do nome da Isa Rita, porque a hora que ela precisar, nós vamos ajudá-la por gratidão. E ele disse, isto não é uma promessa, é lei. É assim que funciona. Então a gente tem que lembrar, não é para a gente também só fazer para receber a troca. Nós temos que lembrar de uma coisa que é muito importante, que a gente às vezes esquece, agradecer. Gratidão. Eu estava uns meses, 3 meses, 4 meses atrás, eu pensei, nem falei com a Iná, falei, vou fazer uma palestra sobre gratidão. Aí comecei a olhar, coisa e tal. Aí um amigo me manda uma página médica de um cardiologista, esqueci o nome, vocês desculpem. Ele faz parte de um grupo de 851 cardiologistas brasileiros, ligados a cardiologistas mundiais, estão fazendo um estudo sobre a importância da gratidão para a cura, ou para melhora, pelo menos, porque da fé eles já sabem, né? Eu falei, gente, eu estou com vontade de fazer. Não falei com ninguém, ele me manda do nada isso aí. Aí, nisso que eu estou olhando no Face, eu vi um padre, Christian Shankar, ele é muito interessante, novinho ele. Gratidão. Falei, vou escutar, pode ser, né? Que eu possa aproveitar alguma coisa. Aí, olha só, ele contou uma história. Ele contou que um padre tinha um papagaio. E o papagaio sabia orar. Se chegasse para ele e falasse, Ave Maria, papagaio, cheio de graça, Senhor convosco. Pai Nosso, ele rezava. Aí, ficou famoso o papagaio. Mas o vizinho teve que se mudar. E aí, ele tinha vários animaizinhos de estimação, mas conseguiu desfazer deles. Mas tinha maritaca. Ele falou, para que eu vou dar essa maritaca? Vou pedir para o padre. Aí pediu para o padre aceitou, falou, o nome dela é Graça. Aí o padre contou que assim que a Graça entrou, o papagaio só namorava a Graça. Beijinho na Graça, ficava olhando para a Graça. Nisso veio um bispo, conheceu o papagaio. Foi até lá, o padre falou, Ave Maria, o papagaio nada, só beijava a Graça. Pai Nosso, mesma coisa. Aí o padre, sinto muito, mas depois que ele ganhou a graça, nunca mais orou. Que a gente nunca faça isso, né? Já saibamos agradecer tudo. Que o ruim é para nosso aprendizado, o que é bom também é bom para nós, né? E a gente tem que lembrar que a gente não sabe o dia, né, que as cortinas fecharão para nós. Então nós temos que ir ao encontro dessa oportunidade de crescimento espiritual. Então não esqueçamos de orar e vigiar. Lembrar que fé sem obras ela é morta. Nós precisamos, no exercício da fé, olhar pelos outros. O exercício é do amor, né? Então, para a gente terminando, vou voltar às sábias palavras da Cora Coralina. Basta ser braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita e alegria que contagia. Isso não é uma coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. Faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Então, na simplicidade da Cora Coralina, fazendo essa reflexão, a gente vê que realmente pode ser um roteiro para sermos felizes, né? E a gente tem que parar e pensar sobre as palavras dela. Sou o abraço que envolve? Já sou a palavra que conforta? Silêncio que respeita? Alegria que contagia? A gente vê um texto, aparentemente não tendo nada, né, de espírita, e a gente pode olhar com a visão espírita e transformar num roteiro para a gente viver. A gente tem que ser isso, braço que abraça, alegria que contagia, olhar pelo que está à nossa volta e fazer essa diferença. A gente se precisamos estar
juntos. É o trigo e o joio, né, que Jesus deixou bem claro. Não podia arrancar o joio, porque ele era igual ao trigo, deixar eles crescer juntos. Um vai aprendendo com o outro. Então, a nossa trajetória de reencarnação é isso. Procurar o Evangelho de Jesus, colocá-lo dentro de nós, mas, como disse o Bezerra de Menezes no Recados do Meu Coração, dos recados de Lucas também, tem que botar em prática, não pode mais ficar entesourando conhecimento. Então a gente vai vendo, a nossa postura vai se modificando. A nossa maneira de ver o mundo, de ver o outro, aquilo que a gente vai ler, aquilo que a gente vai escutar, tem que começar a enquadrar naquilo que eu quero ser, né? Então que a mensagem da Cora Coralina nos faça refletir no como nós vamos nos relacionar com as pessoas e aproveitar a reencarnação para o refazimento, para a melhora. Porque se assim, a gente de reencarnação em reencarnação, a gente vai melhorando. E tem entendimento que temos que nos amar. O Rossano Klinger, ele disse que vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai abrir a porta de casa, olhar uma pessoa totalmente estranha e amá-la como a gente ama a nossa mãe. É esse o nosso futuro. Então, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.